Boa noite a todos. Hoje eu vou dar início ao nosso curso de Neuro-Oncologia. Falarei da classificação do OMS dos tumores do sistema nervoso central. Meu nome é Milson Camapum, eu sou R5 da Neurocirurgia do Hospital de Base. Estou sendo orientado pelo Dr. Maurício. Bom, a classificação WHO, CNS5, que é a sigla em inglês, para classificação da OMS dos tumores do sistema nervoso central, é a quinta edição de uma classificação internacional padronizada para os tumores do encéfalo e da medula espinhal. Lembrando que já tivemos as edições de 79, 93, 2000, 2007 e a que trouxe mais mudanças nos últimos anos foi a de 2016, pois ela acrescentou o diagnóstico molecular além do diagnóstico estrutural na classificação. Dessa forma, esta quinta edição é uma atualização da quarta, a partir desses novos avanços do diagnóstico molecular. Ela permanece baseada nos princípios de classificação tumoral, incluindo histologia e imunistoquímica. Bom, a gente tem uma utilização cada vez maior dos marcadores moleculares, lembrando que apenas aqueles com utilidade clínico-patológica comprovada em estudos, além dos marcadores estruturais já consagrados. Porém, não há nenhuma recomendação de métodos específicos para essa avaliação molecular, exceto quando algum método é o único existente e, portanto, é imprescindível. Além disso, o avanço na elucidação de parâmetros moleculares não é uniforme para todas as patologias. Portanto, a gente tem uma taxonomia híbrida, na qual, para alguns tumores, a caracterização molecular genética é essencial, para outros, nem tanto. Ela ainda é baseada em tipos tumorais, como por exemplo o meningioma, e os subtipos e diferentes graus são descritos em subseções dentro de cada tipo específico. Em relação à nomenclatura, a gente tem uma tendência cada vez maior de simplificação dos nomes. Dessa forma, apenas denominadores com significado clínico são utilizados. Por exemplo, para o neurocitoma, a gente tem um denominador de localização anatômica, o neurocitoma central e o extraventricular. Dessa forma, como ele tem uma utilidade clínica, são tumores com comportamento bem diferente, cada um deles é um tipo diferente de tumor dentro da classificação. Porém, para outras lesões, quando a localização anatômica não tem um significado tão importante, a definição do sítio tumoral não faz com que seja criado um novo tipo, sim apenas subtipos ou denominadores dentro de um mesmo tipo. Bom, além disso, a gente tem a preservação de alguns nomes com importância histórica, por exemplo, meduloblastoma, ainda que a célula meduloblasto ainda não tenha sido caracterizada em estudos embriológicos, o nome ele já é tão consagrado que não vale a pena ele ser mudado. Poderia gerar muita confusão, principalmente para estudos estudos do passado e também para elaboração de novos estudos. Além disso, a graduação dentro de um tipo de tumor, a gente abandonou a nomenclatura de termos como anaplásico. A gente vai se ater mais à graduação por números, que eu vou falar mais à frente. Bom, em relação à nomenclatura dos genes e proteínas, também seguimos um padrão, de acordo com as seguintes referências. A UGO Gene Nomenclature Committee, essa outra Human Genome Variation Society, e por fim a International System for Human Cytogenetic Nomenclature. São aí guidelines de nomenclatura internacionais, que aí eu acho que já é mais para o patologista se ater, né? Não é muito da nossa área, a gente só pega aí de tabela os nomes mais importantes, mas a nomenclatura em si, que vai ser utilizada, segue esses guidelines de acordo aí com os patologistas. Lembrando que o símbolo dos genes são escritos em itálico, mas os grupos de genes e de proteínas não são italicizados, por exemplo, IDH. Em relação à graduação dos tumores, agora a gente vai utilizar numerais arábicos ao invés de românicos. Por exemplo, astrocitoma, IDH mutante, grau 2, 3 ou 4.
em números arábicos mesmo, ao invés daqueles algarismos romanos. Lembrando que a graduação se dá dentro de um tipo tumoral, ou seja, esses graus não são mais tipos diferentes, e também se baseia na história natural esperada, mesmo que novos tratamentos possam modificar o curso da doença. Por exemplo, o meduloblastoma, por definição, pela sua história natural, é um tumor grau 4. Porém, a gente sabe que o tipo WNT ativado tem um bom prognóstico, semelhante aos tumores aí de grau mais baixo, tem um grau 2. Porém, a gente vai manter a denominação grau 4 pelo fato da história natural dele denominar um tumor agressivo. Além disso, a graduação também utiliza critérios moleculares, além de critérios histológicos. Vamos lembrar também dos termos NOS e NSC. O NOS é o Not Otherwise Specified, que é quando a gente tem uma informação diagnóstica, histológica ou molecular, que não é necessária, porém que não estava disponível no momento do diagnóstico patológico. Isso pode se dar por duas razões, ou porque não foi realizada, ou porque houve a tentativa de fazer essa análise, porém teve alguma falha técnica. Isso a gente vê com certa frequência no hospital de base, né? Principalmente quando falta algum reagente, pode vir aí a denominação NOS, já que algum reagente ali não foi utilizado. E, por outro lado, a Not Elsewhere Classified, que é o NSC, é quando um protocolo diagnóstico foi realizado corretamente, porém com as informações disponíveis não foi possível categorizar o tumor em um tipo específico dentro da classificação. Isso ocorre quando a gente tem alguma incoerência entre as características clínicas, histológicas, imunistoquímicas e genéticas. Então acaba sendo um diagnóstico descritivo porque ele não se encaixa em nenhum tipo específico da nossa classificação. Como exemplo, teve um caso recente no hospital de base, que a gente mandou para o particular, e aí a paciente fez todas as análises aí necessárias, porém o patologista até me ligou porque ela tinha um tumor com histologia semelhante a um astrostoma de baixo grau, que seria um grau 2, né, um astrostoma difuso, porém grau 2. Porém, não foi encontrado o IDH mutante, que seria uma característica imprescindível para classificá-lo. Né? E também não foi encontrada nenhuma outra característica que colocasse a lesão em outro tipo tumoral. Então acabou sendo aí um diagnóstico descritivo, não conseguiu fechar em nenhum tipo específico da classificação. Bom, é ainda sugerido um diagnóstico integrado e categorizado. O diagnóstico integrado, ele, como o próprio nome já diz, reúne tanto a parte molecular como histológica da forma mais sucinta possível. E o diagnóstico categorizado, ele em inglês seria layered, né, que poderia ser em camadas, outra tradução. Ele coloca fielmente cada característica, desde o diagnóstico integrado até as características histológicas, o grau e informações moleculares, além daquelas imprescindíveis para a caracterização do tipo. Então fica um diagnóstico também bem descritivo, que pode auxiliar aí na decisão terapêutica e também até futuramente, caso alguma dessas características moleculares que não sabia-se que eram tão importantes, possam ser vistas como mais importantes em um tempo futuro. Bom, aqui para dar algum exemplo, por exemplo, um tumor do cérebro, no diagnóstico integrado, seria um ependimoma supratentorial NOS. NOS, como eu já falei, né, pode ser porque ou não foi realizado algum teste diagnóstico ou porque houve falha técnica. Aí ele segue, esse seria o diagnóstico integrado, né? Ele segue no diagnóstico categorizado por camadas. Classificação histopatológica seria de ependimoma, que é o que o patologista viu na lâmina. O grau seria grau 3, também baseado em características histológicas. E aqui a informação molecular ele vai explicar por que veio NOS. No caso, traduzindo aqui,
ele colocou que as amostras de tecido para análise FFPE foram de qualidade insuficiente e ainda não sobrou amostra, ou seja, teve amostra insuficiente para fazer os estudos FISH. Dessa forma, ele não conseguiu categorizar de forma molecular a lesão, então ficou como supratentoral ependimoma NOS. Aqui um outro exemplo, diagnóstico integrado, seria um glioma difuso de baixo grau, MAPK, com a via MAPK alterada. E ainda o subtipo seria um glioma difuso de baixo grau, FGFR1 TKD duplicado. E aí ele segue que, pela classificação histopatológica, ele se assemelha ao oligodendroglioma, que é uma característica desse tipo de tumor. Porém, o oligodendroglioma não o define. O que define, nesse caso, é a parte molecular. Além disso, o grau não é designado para esse tipo de tumor. E na informação molecular ele explica que tem uma duplicação do FGFR1, tirosinoquinase, desse domínio, né? Bom, vou falar agora de algumas mudanças específicas para certos tipos tumorais. Em relação aos gliomas, tumores glioneurais e os tumores neuronais, são definidas 6 famílias diferentes, e cada uma dessas famílias vão ter os tipos da classificação. A primeira família são os gliomas difuso do tipo adulto, que são a maioria dos tumores cerebrais em adultos que a gente conhece, né? Tem a maior incidência. Em segundo lugar, vem os tumores, os gliomas difusos, tipo pediátrico, de baixo grau, que são tumores, são gliomas difusos, né? Porém, na faixa etária pediátrica, a gente consegue diferenciar entre os de baixo grau e de alto grau, sendo que os de baixo grau têm um bom prognóstico esperado e os de alto grau têm um mau prognóstico. Seguindo adiante, tem os gliomas astrocíticos circunscritos, que são tumores, como o próprio nome já diz, circunscritos, que têm um padrão de crescimento sólido ou nodular, e um crescimento delimitado, que se opõe ao crescimento difuso dos 3 outras famílias acima citadas. Lembrando que na classificação antiga, o astrostoma pilocítico, que é um destes tumores, seria o grau 1, e aí os difusos seriam grau 2, 3 e 4. Nessa classificação já houve uma divisão mais bem delimitada desses tipos de tumores, porque eles têm um comportamento completamente diferente. Aí vem os tumores glioneuronais e neuronais, que têm a diferenciação neuronal, né, como o próprio nome já diz, para os quais não houve tanta diferença em relação à classificação antiga, a não ser algumas novas entidades. E, por fim, os ependimomas, que são classificados pela localização anatômica, mas também por características moleculares e também histológicas. Por fim, os tumores de plexo coroide antes estavam nesse mesmo grupo, agora eles foram classificados separadamente. Porém, a classificação entre os próprios tumores de plexo coroide permaneceu praticamente inalterada em papiloma, papiloma atípico e o carcinoma. Ele só deslocou de família, né? Mudou de família. Bom, resumindo então, a gente teve a divisão dos gliomas difusos entre tipo adulto e tipo pediátrico, e a subdivisão da família tipo pediátrico em alto e baixo grau pelo comportamento bem distinto das duas categorias, o que a gente não vê nos tumores do tipo adulto. Além disso, o termo glioblastoma não é mais utilizado no contexto de um tumor do tipo pediátrico. E a gente também teve uma simplificação da classificação dos gliomas difusos do tipo adulto. Antes a gente tinha 15 entidades, agora nós só temos 3, por vários motivos. Primeiro, por uma diferenciação daqueles tumores pilocíticos, né, mais circunscritos. Segundo, porque, como eu falei lá no começo, os graus tumorais não são mais tipos diferentes de tumor. Os graus são definidos dentro de cada tipo. E, além disso, a gente tem um maior detalhamento molecular e anatômico dos tumores ependimários. Talvez, nessa classificação,
são os que a gente tem um detalhamento maior e mais complexo, né? Tanto anatômico, quanto histológico, quanto molecular. Só para a gente exemplificar aqui na tabela, então, os tumores, os gliomas difusos do tipo adulto, são só 3 tipos. Tem o astrostoma DH mutado, que aí vai ter o grau 2, 3 e 4. O oligodendroglioma, que é IDH mutado com codeleção P19Q. E aí a gente vai ter o grau 2 e 3. E o glioblastoma, que vai ser sempre, por definição, IDH selvagem, e vai ser sempre o grau 4. Na classificação antiga, o astrostoma IDH mutado grau 4 era o glioblastoma com IDH mutado. Agora mudou. Agora o glioblastoma só é selvagem. E aí surgiu o novo subtipo do astrostoma, né? Que seria o astrostoma grau 4, que não existia antes. Aqui a gente vê os tumores pediátricos, né? Divididos em baixo grau e alto grau. A maioria com uma caracterização molecular bem definida também. Lembrando que dentre os tumores de alto grau difusos do tipo pediátrico, não tem mais a denominação glioblastoma, né? Eles são definidos do ponto de vista molecular. Em relação aos tumores ependimários, é a classificação mais detalhada, né, mais complexa. A gente define supratentorial, fossa posterior, espinhal, e ainda tem o subependimônio mixopapilar. E ainda dentro de cada um a gente tem as subdivisões genéticas, que também é assunto para uma posterior aula específica, né, de ependimomas. Só para a gente exemplificar, a gente costuma ler bastante esse artigo com o resumo da classificação, mas eu nunca tinha parado para pegar e ler a própria classificação em si, que é um livro de 500 páginas e ele é mais direcionado para o patologista mesmo. Mas eu tive a curiosidade de baixar, foi até difícil encontrar, e ver como é que é os critérios diagnósticos, por exemplo, de um glioblastoma. Só para a gente ilustrar aqui, foi direto do livro da classificação da 5ª edição, os critérios diagnósticos de um glioblastoma IDH selvagem. Ele divide em critérios essenciais, que eles devem estar presentes, e critérios desejáveis, que eles auxiliam, corroboram o diagnóstico, mas não são obrigatórios. Então, para o glioblastoma, ele tem que ser IDH selvagem, né, como eu tinha falado. Tem que ter o H3 selvagem também. E tem que ser um tumor astrocístico, do tipo glioma, e um tumor difuso. Essa é basicamente a definição. Além disso, tem que ter uma ou mais das características. Lembrando que aqui a gente tem as características histológicas e moleculares. Tem que ter pelo menos uma de cada uma dessas. Por exemplo, antigamente, quando o diagnóstico era apenas histológico, era proliferação microvascular e necrose. Agora, além dessas duas características, que não são mais obrigatórias, a gente pode ter alguma dessas outras, que é a mutação no promotor TRT, amplificação do gene EGFR, ou uma alteração de cromossômica 7+/10-, do tipo COP. Além disso, outras alterações genéticas que são desejáveis, mas não obrigatórias, é a metilação, o perfil de metilação DNA do glioblastoma e o DH selvagem. Bom, em relação ao medulloblastoma, ele pode ser definido molecularmente. Aí a gente vai ter o WNT ativado, o SHH ativado com o TP53 selvagem e o SHH com o TP53 mutante. Além disso, o meduloblastoma, que não é nem WNT nem SHH. A gente tinha uma tendência já por vários estudos de subdivisão do meduloblastoma do ponto de vista molecular, mas o que mudou nessa classificação foi que a gente estava acostumado a ouvir os termos WNT, SHH e grupo 3 e grupo 4. O que mudou? O SHH dividiu em dois agora, né? São dois tipos diferentes. E o grupo 3 e o grupo 4 estão dentro daqueles meduloblastomas que não são nem WNT
nem SHH. Lembrando que tem várias outras subdivisões sendo estudadas. Por exemplo, o SHH tem 4 subtipos e esse não, que não é nem WNT nem SHH tem 8 subtipos. Esses subtipos vêm sempre sendo estudados para a gente definir melhor a importância clínico-patológica, né, para que talvez em futuras classificações eles ganhem o status de tipos diferentes. Além disso, o meduloblastoma pode ser definido histologicamente. Lembrando que as alterações morfológicas têm suas associações clínicas e moleculares específicas, que é a definição histológica, né? Ela também tem a sua importância. Por exemplo, o tipo desmoplásico nodular e o tipo multinodular, ele geralmente é o SHH tipo 1 e 2. O de células gigantes e anaplásico geralmente é o SHH3, ou o grupo 3 e 4. E a histologia clássica geralmente é o WNT. Por isso que, idealmente, para o meduloblastoma, é bom a gente utilizar o diagnóstico integrado e categorizado. Que é como eu falei lá atrás, a gente coloca o diagnóstico integrado, mas a gente também discorre a morfologia histológica, o grau, que nesse caso vai ser sempre grau 4, né? Mas também as alterações genéticas pormenorizadas. Bom, em relação a outros tumores embrionários, além dos meduloblastomas, eu coloquei aqui só para ilustrar. A gente tem o tumor atípico teratoide rabidoide, tumor neuroepitelial da placa cribiforme, tumores embrionário com rosetas multilaminares, tem o neuroblastoma, tem o tumor BCOR com multiplicação em tandem e tem o tumor embrionário do sistema nervoso central. Essas são patologias mais raras, né? Também a gente vai ter uma aula específica para cada uma delas. Coloquei mais para ilustrar. Em relação aos tumores pineais, também a gente vai ter uma aula específica futuramente. Coloquei aqui só para ilustrar. Lembrando que essa última categoria é nova. Bom, em relação aos meningiomas, o meningioma é considerado um único tipo tumoral e ele tem uma grande variedade morfológica e se traduz em 15 subtipos. E a gente ainda utiliza critérios de atipia e anaplasia, critérios morfológicos, né, para definir os graus entre 2 e 3, independentemente do tipo morfológico. Porém, a gente tem algumas exceções. Os tumores de células claras e do tipo coroide, por já diversos estudos mostrarem um alto grau de recidiva, são categorizados como grau 2. E os tumores do tipo rabidoide papilar, por demonstrarem uma alta agressividade, são caracterizados como grau 3. Além disso, cada vez mais a gente tem marcadores moleculares que auxiliam na definição do grau. Por exemplo, esse SMARCE1, ele é encontrado em células claras, ou seja, denomina um grau 2. O BAP1 é encontrado nos tipos rabidoide, no subtipo rabidoide papilar, então denomina um grau 3. Esse outro aqui denomina um subtipo secretivo. O TRT, promotor da mutação TRT, ou a deleção em homozigose do CDKN2A/B, denomina um grau 3. E tem outros marcadores genéticos que ajudam a definir o grau, mas a gente ainda não tem nenhum marcador assim genético que diferencia o meningioma como um tipo separado, como a gente tem para os meduloblastomas. Então eles são apenas auxiliares no diagnóstico. O tipo mesmo é só um, que é o meningioma. Dentre dos tumores mesenquimais não meningoteliais, a gente tem um alinhamento com a nomenclatura do OMS para tumores de partes moles fora do sistema nervoso central. Então, na classificação vão aparecer apenas os tumores exclusivos do sistema nervoso central ou apenas aqueles que são comumente encontrados nele. Por exemplo, um leiomioma pode ser encontrado no sistema nervoso central, mas ele é muito raro e as suas definições são basicamente as mesmas
daquelas do leiomioma fora do sistema nervoso central. Então, por isso, esse tumor, por exemplo, não é definido na classificação do SNC. Além disso, a gente teve uma exclusão do termo hemangiopericitoma. Agora a gente carrega apenas o termo tumor fibroso solitário para adequar também a esse tipo de tumor que é encontrado fora do SNC. Bom, em relação aos tumores de nervos, a gente teve a inclusão dos paragangliomas dentre os tumores dos nervos, pelo fato deles serem tumores do sistema nervoso simpático e parasimpático. Além disso, temos uma entidade com um nome diferente, que é o Schwannoma melanocítico, que agora é denominado tumor maligno melanocítico da bainha do nervo, que a gente não pode confundir com o tumor maligno da bainha do nervo periférico. Além disso, tem um novo subtipo de neurofibroma, que é a neoplasia neurofibromatosa de potencial biológico desconhecido, que seria um tumor associado a NF1, porém com característica de malignidade, mas que não fecha critérios para caracterizar o tumor maligno da bainha do nervo periférico. Só para exemplificar também, para ilustrar, a gente vai ter aulas específicas para a maioria desses tumores. Em relação a linfomas e tumores histiocíticos, também a gente apresenta apenas aqueles tumores exclusivos do sistema nervoso central ou que neles são comumente encontrados. Outras lesões mais raras ou que não são típicas do sistema nervoso central vão ser encontradas na classificação para tumores hematopoéticos e linfóides, que aí é outra classificação, né? Outro Blue Book da OMS. Em relação aos tumores da região celular, a gente teve algumas novidades também. A primeira delas é que os craniofaringiomas agora são tipos totalmente diferentes. O craniofaringioma adamantinomatoso, que dá mais em pacientes mais velhos, né? Em contrapartida, o craniofaringioma papilar, que dá em pacientes mais jovens. Por eles terem características tanto epidemiológicas e de prognóstico diferentes, e hoje em dia até de tratamento também diferente. Lembrando que o papilar ele tem uma mutação BRAF, e hoje a gente já tem drogas de terapia-alvo para essa mutação. Então, o craniofaringioma papilar, a gente tem aí um arsenal terapêutico maior, por isso também tem um prognóstico até um pouco melhor. Além disso, em relação aos adenomas, a gente teve uma novidade aí na nomenclatura, eles podem agora ser tomados de PIT, NET, que seria os tumores neuroendócrinos da glândula pituitária. Isso aí segue um padrão da classificação de outros tumores endócrinos. Em relação às metástases, elas são divididas em metástases para as meninges e metástases diretamente para o cérebro, para o encéfalo, né, ou para a medula espinhal, para o parênquima. Né? Bom, então esse foi o apanhado geral dessa nova classificação. É uma linha bem maçante, né? Mas que com o tempo aí, com as aulas, com as nossas sessões de patologia, com as discussões de neuro-oncologia, a gente vai pouco a pouco gravando. Esse artigo é muito bom porque ele faz um resumo. Eu acho que para nós da neurocirurgia, o ideal é todo mundo dar uma lida nele. Porque o livro mesmo em si, que eu consegui uma cópia, se alguém até quiser o PDF depois, ele é bem patológico mesmo, parece um livro de patologia. Lembra até aquele Robbins que a gente lia na faculdade. Só que é claro, 1000 vezes mais complexo, né? Bom, então é isso. Estou disposto aí a responder quaisquer dúvidas posteriores. E obrigado.